Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos começar o estudo de Mateus 3. Pessoal, esse capítulo é maravilhoso. Eu vou dar um spoiler já aqui, tá? Aqui aparece de forma muito clara e poucas passagens da Bíblia rola isso. A manifestação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecendo num só versículo, os três ao mesmo tempo. Vai ser muito legal. Então fica até o final desse vídeo que a gente vai entender essa história. Pessoal, vamos lá. Conforme eu faço igual os outros vídeos, eu vou lendo e os versículos que eu acho legal, que eu achar interessante, que tem informações, eu vou explicando, beleza? Então vamos a Mateus 3, versículo 1. Começa assim. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Então vamos lá, pessoal, né? Já no comecinho do evangelho tem bastante informações aqui. João Batista, pessoal, o que ele foi? O precursor de Jesus. João Batista, a gente vai entender nos outros evangelhos, que ele é filho de Zacarias, sacerdote, o pai dele foi um sacerdote, né, um homem importante, uma figura importante religiosa, e filho também de Isabel, né, e ele e Jesus eram parentes bem próximos, alguns acham que eram primos, tá, parente bem próximo, e João Batista era 6 meses mais velho que Jesus Cristo, beleza? Vamos pro 2. Olha que João Batista, e ele dizia, João Batista, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Pessoal, aqui começa toda a importância de Jesus aqui na Terra, começa aqui. Aqui começa praticamente a história de Jesus Cristo, pessoal. O que ele fala? Não é que João Batista fala, arrepende-se, quer dizer, para operar uma mudança radical na vida como um todo, pessoal. A base de pregação de João Batista era o arrependimento. E essa é a principal condição para a entrada no reino de Deus. Uma coisa interessante, pessoal, o reino dos céus, né? Aqui a palavra fala o reino dos céus. Essa expressão acha-se somente em Mateus, quando fala reino dos céus, e aparece 33 vezes, né? Pra caramba, ele usa muito esse termo. E Marcos e Lucas, que são os outros evangelhos, falam o reino de Deus. Enquanto Marcos e Lucas falam o reino de Deus, Mateus fala reino dos céus. Pessoal, o reino de Deus é fundamental no ensino de Jesus, tá? Olha que interessante também. Jesus Cristo, ele menciona 50 vezes só em Mateus. Beleza? Então vamos pro versículo 3. 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, João Batista falando. Vós o que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Pessoal, aqui começa a pregação dele, né? E é engraçado, os 3 evangelhos sinóticos, né? O que são os evangelhos sinóticos? São os 3 primeiros evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, né? Por que eles são chamados sinóticos, pessoal? Por apresentarem uma visão muito semelhante da vida, dos ensinos, dos milagres, da morte e da ressurreição de Jesus. Então a palavra sinótico, pessoal, vem do grego e significa ver junto, ou visão conjunta. E aqui esse versículo que eu falei, eles citam Isaías 40.3, Isaías 40, versículo 3, e aplicam isso a João Batista, né? Prepare o caminho para o Senhor. Quer dizer, pessoal, a preparação devia ser moral e espiritual, né? O povo devia se preparar para a vinda do Messias, Jesus Cristo. E o evangelho sinótico, pessoal, aplica o versículo, os três evangelhos falam que tá falando aqui de João Batista. Ele preparou o caminho para o seu parente, para o seu primo, Jesus Cristo. Agora vamos para o versículo 4. Olha que legal, pessoal, que curioso. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Pessoal, quer dizer, era uma figura, né? Era uma figuraça, né? Um homem, pessoal, bom, vamos analisar primeiro, né? Pra gente entender. Um homem que vivesse no deserto, ele viveu no deserto, ele não hesitaria em comer insetos. Aí os gafanhotos contavam como alimentos limpos pela lei. Então, como um bom judeu, ele poderia comer à vontade porque a lei não proibia. E os alimentos, a roupa, o modo de vida de João, pessoal, João Batista, era um protesto visual contra a vida regalada dos religiosos. E a sua roupa, pessoal, era um protesto. Muito legal, né? Igual os hippies, hoje os punks, eles usam uma roupa, né, de protesto visual. O João Batista foi o precursor dos hippies, os punks, usam uma roupa para contestar a sociedade da época. Então vamos lendo agora
5, versículo 5. A ele vinha gente, acho isso. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a região ao redor de Jordão, confessando seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão, beleza? Rio Jordão. 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Pessoal, ele pegou pesado aqui. Por que ele pegou pesado com esse povo, pessoal? Quem eram os fariseus e os saduceus, né? Eram grupos religiosos muito influentes entre os judeus, pessoal. Os fariseus, primeiro, falar dos fariseus, se destacavam mais perante o povo, porque ostentavam a posição de cumpridores da lei de Moisés, sabiam muito a lei. E eram tidos como homens santos e piedosos, mas na prática, pessoal, eles eram falsos e mentirosos, que era impossível seguir 10 mandamentos, 613 leis. Eles pagavam de santo, mas não conseguiam praticar toda a lei. Eles diziam às pessoas que a única maneira de obter salvação, pessoal, era por meio da lei. Eram legalistas, sabiam a lei de core e salteada. Por exemplo, a gente vai ver mais pra frente na Bíblia, Paulo, o maior homem depois de Jesus Cristo no Novo Testamento, era fariseu também. Antes de ele se converter a Jesus, ele era fariseu, né? Do movimento farisaico. Exigiam que todos obedecessem à lei, pessoal, mas eles também, né, não praticavam o que ensinavam. Já os saduceus, pessoal, faziam parte de uma seita composta de pessoas mais ricas e influentes. Geralmente os saduceus eram muito ricos, né? Tinham muita influência e eram pessoas comerciantes e aristocratas, e outros vinham de famílias e sacerdotes. Porém, pessoal, eles não criam em milagres e nada que envolvesse o sobrenatural, eram muito racionais. Eles não acreditavam na ressurreição, por isso eles pegavam pesado com Jesus Cristo, não acreditavam em anjos, né, que é muito claro a Bíblia que existe, e nem em espíritos, quer dizer, eles eram bem céticos. E diziam crer nas escrituras, mas deturpavam seus ensinamentos, pessoal. Eram adversários dos fariseus e muito ligados aos romanos. E ainda usavam muita religião para se infiltrar entre os poderosos e políticos. Então eles eram bem interesseiros. Vamos ver? Vamos para o 8. 8. Deem fruto, aqui João Batista também não pesado. Deem fruto que mostra arrependimento para os, né, fariseus e saduceus. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Parei no 9 aqui, pessoal. Né? Conforme eu vou vendo coisas interessantes, eu vou falando. Pessoal, a salvação não ocorre por direito de nascença. Tá escrito que Abraão é judeu. Eles achavam que eram judeus e já estavam garantidos. Não é por nascença, pessoal. Nem sequer para os próprios judeus. Mas mediante a fé em Cristo. Né? Ou seja, pessoal, não é uma descendência com Deus, é uma descendência física, mas espiritual. Por quê? A gente vai entender nos outros evangelhos, mais pra frente, que Deus é espírito. Então, para você ser filho de Deus, é algo espiritual. Não tem nada a ver o país que você nasceu, se você é judeu, se você nasceu na Arábia Saudita, se você nasceu no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, não. É algo espiritual, porque Deus é espírito. 10. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ou seja, o juízo está próximo. Né? Ele quis dizer isso. 11. Eu os batizo com água para arrependimento, né? No Rio Jordão. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Pessoal, interessante assim, né? Ele com água para arrependimento. Quer dizer, o batismo de João, pessoal, pressupõe o arrependimento. Ele não queria batizar. Por que ele não queria batizar os fariseus e saduceus? Porque eles não davam nenhuma demonstração de arrependimento, pessoal. Nenhuma, né? Que João Batista era preconceituoso. Que essas pessoas não tinham nenhum sinal de arrependimento. Que nem uma pessoa querer se converter a Jesus, não tá nem aí, a vida não muda. Por que vai se batizar sendo que ele não vai cumprir a palavra de Deus? Não faz o menor sentido. 12. Ele traz, falando de Jesus, né? A pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aqui é a segunda vinda de Cristo, né? Vai separar o joio do trigo, né? Já é algo profético. 13. Então Jesus veio da Galileia a Jordão para ser batizado por João.
João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu não preciso ser batizado, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Quer dizer, João Batista não estava entendendo, falou: você é maior que eu, né? 14. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: bom, eu preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim. Repetir. 15. Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Pessoal, um ponto importante aqui, né? Eu li o 15. Pessoal, essa ocasião agora marcou o início do ministério messiânico de Jesus. Havia vários motivos para ele ser batizado, tá? Tem vários motivos para Jesus ser batizado. Primeiro era mencionado aqui, cumprir toda a justiça, pessoal. O batismo indicava que ele era consagrado a Deus e oficialmente aprovado por Deus, né? Como demonstra de modo especial a descida do Espírito Santo, que a gente vai ler daqui a pouco. 2, pessoal, no batismo de Jesus, João anunciou publicamente, né, nesse batismo, nessa situação única, João Batista anunciou publicamente a chegada do Messias no início do seu ministério. Falou: aqui começou, aqui é o Filho de Deus, aqui é o Messias. Só que isso a gente aprende em João, tá? No quarto evangelho fica muito claro isso. Ele fala: aqui começou, aqui é a vinda do Messias. Outro ponto importante, né, o terceiro ponto: Jesus, mediante seu batismo, pessoal, ele identificou completamente com os pecados e os fracassos nossos, né, dos homens. Embora ele mesmo, pessoal, não precisasse do arrependimento e nem da purificação do pecado, né, a palavra fala que ele se tornou nosso substituto, quer dizer, ele foi em nosso lugar. Isso a gente vamos aprender nas cartas paulíneas, né, em Coríntios. Seu batismo também foi, pessoal, foi um exemplo aos seus seguidores. Pessoal, uma coisa importante, tá? Se Jesus se batizou para dar o exemplo, se você é filho de Deus, você tem que se batizar, pessoal. Isso é um mandamento, tá? Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo, tá? Então isso é importante. O que significa o batismo, pessoal? É muito simples, né? Você vai descer as águas, simboliza que... O que é batismo no original? Imersão, tá? Batismos, imersão. Você vai descer nas águas e vai, quer dizer, significa que você morreu para o mundo, e quando você sai das águas, você dá um novo estilo de vida andando segundo a palavra de Deus. É simples assim, beleza? Vamos lá pro 16. Esse evangelho é pequeno. 15. Respondeu Jesus, como eu falei: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Pessoal, aqui é interessante. Eu li o 15 e o 16, né? O Espírito de Deus desceu como pomba sobre Jesus. Pessoal, para realizar as obras do Pai, sobretudo para vencer as perseguições, a dor, o sofrimento, o pecado, ele precisava estar, pessoal, revestido do poder do Espírito Santo. Então foi esse poder que capacitou a resistir todas as pressões do inferno, pessoal, e se tornar o redentor de toda a humanidade. Então isso é muito importante. Ou seja, pessoal, nós também precisamos do Espírito Santo. Quando você entrega a vida para Jesus, isso, você não vai crescer mais, você não vai ficar mais bonito, mas você recebe o Espírito Santo, e sem ele, pessoal, e com ele a vida muda radicalmente. É muito legal. Tanto é que foi aqui, a partir daqui, Jesus começa a fazer milagres com o Espírito do Pai, o Espírito Santo. 17, finalizando o capítulo, espero que vocês estejam gostando. 17. Então uma voz, né, desceu o Espírito sobre pombas, né, como pomba sobre ele, né, em formato de pomba. Então uma voz dos céus disse: Deus, esse é meu filho amado de quem me agrado. Pessoal, isso é maravilhoso, né? Daí a palavra fala: daí em diante, essas palavras denotam uma transição na vida de Jesus, começam os milagres, pessoal. E ele disse também, olha que interessante: arrependam-se. Quer dizer, Jesus começou seu ministério público com a mesma mensagem de João Batista: se arrependam. Pessoal, vida com Deus é arrependimento. Por exemplo, você nunca entregou a vida para Jesus: Pai, me arrependo, esse mundo é mau, esse mundo já é maligno, tudo de errado que eu fiz, todos os meus pecados conscientes e inconscientes, chega, Pai. Eu não quero mais viver para esse mundo, eu quero viver segundo a palavra de Deus. Você faz a oração com alguém, se arrepende, entrega a vida para Jesus e você nasce de novo. Isso é maravilhoso, pessoal. Então, arrependimento é mais uma mudança de opinião. É sentir a tristeza pelo pecado, é uma reviravolta, um novo estilo de vida. E uma observação muito importante, pessoal, que eu falei no início do vídeo, né? Nós temos nesse versículo uma descrição da manifestação da Santíssima Trindade. A gente vê 16 e 17, nesses versículos, o Filho sendo batizado nas águas. Quem é o Filho? Jesus Cristo. O Espírito Santo vindo sobre ele em forma de uma pomba, e o Pai, a voz do Pai falando, identificando do céu como o Filho amado,
Jesus Cristo. Então são três pessoas distintas, ao mesmo tempo, um só Deus, pessoal. Por isso somos filhos de Deus quando nós temos o Espírito Santo. Pessoal, filho é para quem... Jesus vai falar, você vai aprender mais pra frente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o elo com o Pai. Por que é o elo, pessoal? É muito claro, é até racional. Quando você entrega a vida para Deus, você recebe o Espírito de Deus, ou seja, você é filho de Deus. Se você não entregou a vida para Deus através de Jesus Cristo, você não é filho, você é criatura. Sinto muito, é o que está na Bíblia. Eu estou pregando, eu estou ministrando o que está nas Escrituras. Então isso é muito importante, pessoal. Existe um mundo espiritual e ele vai fazer de tudo para você não entregar a vida para Jesus, de tudo. Com falsas religiões, até porque, pessoal, a palavra religião é uma farsa. A religião não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho, quem está estudando agora, os evangelhos, o que é evangelhos? Boas notícias, novidade de vida, boas notícias, né? São boas notícias, você nasceu de novo, você vai viver milagres, você tem um pai espiritual, boas notícias. A religião, ao contrário, é religar o homem a Deus. Mas você entende, pessoal, que você nunca vai chegar por meios próprios ao Deus? É uma mentira a religião, é uma ilusão, é coisas criadas por homem. Como você vai chegar a Deus? É tão impossível que Deus tomou iniciativa. Ele fez o caminho inverso. Ele mandou o seu filho para ensinar, ministrar a verdade, falar a verdade da vida por nós, para a gente nascer de novo. Então, evangelho é antagônico, pessoal, à religião. Tanto que quem crucificou Jesus na cruz do Calvário foi o Império Romano, os religiosos. Ou seja, Jesus não tem nada a ver com a religião, beleza? Deus abençoe, tenha um dia muito abençoado e até amanhã com Mateus 4.